Graças e paz, meus amados. Estou um pouco atrasado, né? Na verdade, estou muito atrasado. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos amados, que com certeza vão participar dessa live, vão abrir aí a sua sala de vídeo, vão compartilhar com as pessoas, com os amigos, com os irmãos. Nós estamos muito felizes porque nós podemos de novo recomeçar. Na verdade, eu fiz o convite na terça passada e hoje, devido a alguns imprevistos aqui, eu acabei me atrasando com respeito ao horário. Me perdoe por isso. Na verdade, eu quero sempre começar nas terças às 20 horas. E nós estamos aqui a 20h30. Pessoal aí do norte do país, são 19h30 agora, então o horário para vocês aí é mais favorável talvez do que para cá, não é? Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado mais um dia, não é verdade? Tem nos abençoado, tem derramado as suas bênçãos sobre nós, e nós estamos, como disse no convite, estamos reiniciando um tema ou uma série que eu gostaria de compartilhar alguns ensinamentos, né? E eu sempre tenho falado, esses dias, há 2 domingos atrás, mais precisamente, nós falávamos aqui na nossa escola bíblica que a palavra de Deus chega a dizer, lá 2000 anos atrás praticamente, diz que pelo tempo aquele povo já devia ser mestre. Às vezes eu fico pensando em nós como igreja do Senhor, e talvez até mesmo aqueles que nos veem, que participam conosco, que são nossos amigos, que não fazem parte do que chamamos hoje de igreja do Senhor, né, da igreja evangélica, mas que acredito eu que a maioria das pessoas que nos veem, que nos ouvem, tem uma Bíblia em casa, não é? Tem a palavra de Deus em casa. Eu quero aqui agradecer pessoas que estão até fora do país e nos veem e nos abençoam e comentam e dão o feedback. E eu gostaria mesmo de você dizer aí de onde você é, na verdade, onde você está, para que eu possa também orar pelo lugar de onde você é, caso eu não te conheça ainda, é claro. E aí nós estamos falando então sobre o que a palavra de Deus diz, que para os hebreus lá naquele tempo já dizia o seguinte, que pelo tempo já devíamos ser mestres. E às vezes eu fico pensando, há quanto tempo nós temos uma Bíblia em casa, essa biblioteca divina, 66 livros, em algumas versões, né, que os católicos usam, tem mais do que isso, né? Então, nós estamos estudando há quanto tempo? Nós participamos de escolas bíblicas há quanto tempo? E por incrível que pareça, apesar de tudo isso, não obstante que isso seja uma realidade na nossa vida, nós ficamos remoendo, às vezes, os rudimentos, né? Os primeiros ensinamentos, quando já era para estarmos galgando patamares um pouco mais altos, eu diria, na palavra, no ensino. Porque imagina uma pessoa passar 10 anos estudando sobre um mesmo assunto, passar 40 anos estudando em um mesmo livro. Foi isso que o autor aos Hebreus quis dizer, pelo tempo já era para ser mestre, mas nós ainda estamos remoendo. Nas nossas escolas bíblicas unicais, elas informam muito, mas formam pouco.
E eu gostaria muito, sinceramente, de que aquilo que nós vamos ministrando em série seja para você uma formação, porque aqui nós vamos só dar aquele pontapé inicial, né? Dar aquele conteúdo que nós vamos procurar que causar sede em você para estudar os assuntos. Por exemplo, nós estamos falando sobre os uns aos outros da Bíblia, os mandamentos de mutualidade, mandamentos recíprocos. Alguns dizem que tem pelo menos 27 mandamentos desses na palavra. Nós já estamos aí num caminho, nós já passamos por alguns. Se você for lá no meu canal no YouTube, inclusive mais uma vez eu quero pedir você para divulgar aí, para se inscrever, deixar o seu like lá. Nós temos essa série lá, série Mutualidade, já falando sobre amor, sobre suportar, sobre saudar. Então nós falamos sobre uma série de assuntos já, mas existe ainda um caminho a ser percorrido nisso. Sabe por que acredito eu que nós não somos mestres nos ensinos da palavra, que nos é ensinado há tanto tempo, que nós passamos por eles há tanto tempo, né? Porque falta algo em nós, falta algo muito simples de entender. Se você estudar, se você ler lá os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai perceber Jesus dando o pontapé inicial, abrindo a porta do reino dos céus, do reino de Deus na terra, e ele então ensina os princípios desse reino, a filosofia desse reino, a ideia, né? Ele ensina a base, ele ensina aquilo, o caminho no qual nós deveríamos estar passando, e se nós praticarmos aquilo ali, nós já seríamos mestres há muito tempo mesmo. Ele chega no final do sermão e ele diz o seguinte, ele fala do segredo de tudo aquilo ali. Ele diz o seguinte: olha, vocês já ouviram o que eu ensinei, teoricamente vocês sabem, é o que talvez o nosso problema, a gente tem muita teoria, muita teologia, muito argumento, muito grego e hebraico, muita hermenêutica, muita homilética. Às vezes nós temos muito disso, mas falta em nós, ou na maioria de nós, algo que Jesus deixou muito claro ali. Ele diz assim: olha, todo aquele que ouvir essas minhas palavras e as colocar em prática, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz também que todo aquele que ouve, mas não coloca em prática, é como um homem que colocou a sua casa, ou fundou a sua casa, ou construiu a sua casa numa base não sólida, numa base, aliás, sem fundamentação. E uma coisa muito interessante é que os ventos, os rios, as tempestades, ele fala que vem sobre ambas as casas. Então, a casa edificada sobre a rocha, simbolizando exatamente aquele que pratica a palavra, que não deixa só na teoria, ela não cai, mas a do outro cai. E Jesus chega a dizer que foi grande a sua queda. Então, qual o nosso grande sonho em poder ministrar a palavra em série, uma palavra simples? Na verdade, eu quero aprender com você também. Uma palavra simples. Mas onde está o segredo dessas coisas? Nas coisas simples. Porque as coisas simples são mais fáceis de se praticar. Então, para você ter uma ideia, nós estamos falando sobre mandamentos recíprocos, que são aqueles mandamentos
que diz assim: faça isso uns aos outros, não façam isso uns aos outros. Então, isso é a vida da igreja. A vida de igreja do Senhor Jesus, não estou falando de denominação religiosa, não. Eu estou falando da igreja de Jesus. É uns aos outros. Nós somos o povo do uns aos outros. E nós lemos isso tanto, mas ainda nós temos assuntos, nós temos questões que nós temos na nossa mente a ideia de que aquilo ali tem alguém específico para fazer aquilo. Quando, na verdade, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Não peça o pastor para ir, o padre para ir. Se o teu irmão precisa de uma exortação, exorte-o. Se ele precisa de um abraço, abrace-o. Se ele precisa de uma visita, visite-o. É uns aos outros, é cuidar uns dos outros. Eu estou gostando de uma palavra ministrada por um pastor muito conhecido no Brasil, que ele diz o seguinte: uns aos outros, aliás, o cuidado é o novo eu te amo. Achei muito interessante isso, porque nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. É por isso que a gente está trabalhando essa ideia de uns aos outros aqui. E eu quero convidar você a dar uma olhada lá na sua Bíblia, né, no livro de Gálatas, no capítulo 25, olha, no capítulo 5, Gálatas não tem 25, no capítulo 5, versículo 26. O texto bíblico vai dizer o seguinte: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Eu quero, na verdade, hoje pensar com você um pouquinho sobre essa questão da inveja. E eu aprendo algo muito, muito sério nessa questão de inveja. Antes, porém, eu quero orar. Porque isso aqui é um culto, é um momento que nós adoramos a Deus com a nossa vida, com o seu tempo. Você que está aí, muito obrigado, Deus abençoe, graça e paz para todos vocês. Muito bom tê-los aqui, muito bom ter esse cuidado, esse carinho. E também eu gostaria de deixar aqui, penso que nas próximas ministrações nós vamos procurar dar um tempo aqui para que você também possa entrar na live e pedir sua oração. Nós estamos tão necessitados de cuidado, tão necessitados de que um ore pelo outro. Tanta carga pesada, quando a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Estamos tão precisando. Eu quero orar com você. Eu quero poder orar com você. Pai querido, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te louvamos. Nós queremos aqui, ó Deus, nos entregar na tua mão, de forma, Deus, a aprendermos algo. Nós queremos estar aqui com o nosso coração aberto, desarmado, tranquilos, bem, ó Deus, à vontade, porque eu não me sinto, ó Deus, aqui diante de uma câmera, eu me sinto aqui diante de um povo, diante de homens e mulheres como eu, que precisam de Ti, que amam a Ti, que servem a Ti. E se porventura tem alguém que ainda não serve, vai servir. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nos leve a um entendimento aqui, nos leve a um conhecimento, nos leve a um confronto, que a Tua palavra hoje ela possa realmente nos confrontar, mas também que ela possa nos consertar,
E, ó Deus, eu sei que o confronto e o conserto às vezes dói. Às vezes não queremos concordar. Mas além de confrontar e consertar, o Senhor nos consola. A tua vara e o teu cajado. A tua correção e a tua direção. A bondade e a misericórdia nos consola e também nos confirma na tua palavra. Ó Deus, que nesse tempo nós possamos ser formados nesse seminário de uns aos outros, nessa faculdade de uns aos outros, não apenas na letra, não apenas numa palavra de alguns minutos, mas, ó Deus, na prática da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto é Gálatas 5:26, que termina dizendo que nós não devemos, além de cobiçosos, de vanglória, irritadores uns dos outros, mas que possamos também não invejarmos uns dos outros. E hoje eu gostaria de frisar aqui a palavra nessa questão da inveja. Você deve ter visto aí, talvez na descrição, falando de inveja. Você já se sentiu vítima da inveja? Coloca aí nos seus comentários aí. Você já se sentiu vítima de inveja alguma vez? Você já se sentiu até mesmo injustiçado? Já se sentiu nervosa, com raiva por causa dessa questão de inveja? Você tem se sentido ultimamente vítima de inveja de outras pessoas? Tem uma maneira de acabar com esse negócio, desse sentimento, dessa vitimização que nós fazemos por causa da inveja. Nós vamos aprender algo aqui, e isso é muito dureza, porque escuta isso, a palavra de Deus é confrontadora. Olha só o que diz, olha só o que eu anotei aqui. Que tal começarmos por reconhecer que todo ser humano, em algum momento da sua vida, teve esse sentimento dentro de si? Pensa, quando a gente fala assim, que tal reconhecer que todo ser humano, em algum momento da sua história, em algum momento da sua existência, teve esse sentimento tão repugnante por nós mesmos. Nós sentimos, tristeza, talvez raiva por esse sentimento, mas esse sentimento passa por nós. E nós vamos começar, quando vamos falar de inveja, alguns minutinhos aqui, pensar em reconhecer, em primeiro lugar, que todo mundo, isso inclusive eu, você que está me vendo, você que vai me ver, não sei quanto, como é que eu diria, quando você está me vendo, onde você está me vendo, eu não sei. Uma coisa eu sei, uma coisa eu aprendi, que todo ser humano, em algum momento da história, sentiu inveja. Nós nos vitimizamos por causa da inveja. Puxa vida, a gente não pode ter nada legal que alguém fique invejando, metendo o olho. Mas e pensar que esse sentimento já passou por mim também? Ou que ainda passa? Isso é difícil reconhecer. Isso é meio complicado. Mas isso é uma realidade. Então nós queremos aqui pensar com você
que inveja é um sentimento que todo ser humano tem. Mas sabe de uma coisa? É incapaz de reconhecer isso em si mesmo. A gente só vê inveja quando o outro está invejando. Agora é interessante que isso talvez ficaria ainda mais terrível, mais feio para nós, quando a gente imagina que esse sentimento de inveja, quando fala de todo ser humano, isso tanto inclui eu e você, e se inclui eu e você, então, está incluindo pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que adoram a Deus, que fazem parte do povo de Deus, que vão morar no céu, que são salvos, mas que tem, o problema é reconhecer isso em nós mesmos. Afinal de contas, é muito mais fácil atribuir os outros a responsabilidade de algo que a gente não consegue enxergar dentro de nós mesmos. Isso é um negócio bem, que a gente precisa bem analisar. É mais fácil, é muito mais fácil atribuir aos outros a responsabilidade daquilo que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Isso é meio duro, não é? Isso é meio complicado. Com certeza é. Mas eu quero aqui andar com você em alguns textos da palavra, porque hoje a palavra é curta mesmo. Eu me atrasei, como eu disse no início, né? Eu não quero ficar aqui até muito tarde com você. Romanos capítulo 13, Paulo falando aos romanos, ele vai dizer, lá no versículo 13, Romanos 13, vai dizer o seguinte: andemos honestamente, como de dia. Aí ele fala assim: não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e inveja. Andemos, não andemos em inveja. Ele está falando para os salvos, para os santos que estavam em Roma. E aí, Paulo ainda vai dizer assim, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: porque ainda sois carnais, porque ainda sois carnais. Essa palavra carnal, ela é atribuída a nós como aquelas pessoas que vivem ouvindo o que a carne está dizendo, não é? Se comportando de forma não tão amável, não tão cristã, eu diria, não tão bíblica. Mas aí ele fala para a igreja, uma igreja incrível, que era a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons, era cheia do Espírito Santo, mas também vivia num lugar corrupto e também acabava tendo alguns problemas, sérios problemas. E ele vai dizer o seguinte: ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Agora olha isso, é duro admitir. Hoje eu estava perguntando para alguém assim: o que é inveja para você? Até eu gostaria de fazer esse tipo de enquete aqui com você que está nos vendo, antes de eu responder o que a pessoa respondeu. O que é inveja para você? Eu estou aqui aproximando mais da minha câmera aqui para eu poder ver o que você está escrevendo. Escreva aí, o que é inveja para você? Sabe, a pessoa diz para mim assim: inveja é desejar o que é do outro. E eu aprendi que inveja é isso mesmo.
mas que vai além disso. Porque inveja é quando eu sinto tristeza, sinto amargura, sinto até raiva. Quando eu não tenho alegria alguma, prazer algum na prosperidade, na alegria, na felicidade do outro. A pessoa chega na igreja com a roupa nova, e aí o outro fala assim: puxa, tá podendo, hein? Eu queria tanto uma coisa assim, mas eu não pude, eu não posso. O outro compra um carro novo. Alguém um dia disse uma coisa muito interessante, quando a Bíblia diz assim: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Sabe qual que é mais difícil desses dois? Se alegrar com os que se alegram. Não é mais difícil chorar com os que choram. É mais difícil se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque nós somos ambiciosos, gananciosos, invejosos. Não é? Tá aí o pessoal respondendo. É a pessoa, a Vanderlei diz assim: é a pessoa desejar estar no lugar do outro só nas coisas boas. É isso mesmo. Porque nas coisas ruins ninguém tem inveja, né, Vanderlei? É isso mesmo. A Rosângela diz assim: é o desejo de ter o que o outro tem. Olha isso. E esse desejo, é isso que eu estou falando, que vai além do desejo. A pessoa passa a ter até raiva porque o outro tem e ele não tem. Um celular novo, um computador novo. Pensa bem. Inveja. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios que a igreja, que nós, quando nós temos esse tipo de sentimento, nós estamos nos comportando de forma carnal. Quando há em nós inveja, inclusive essa lista que ele começa pela inveja. Quero ler um outro texto com você. Vamos falar menos e ver o que a palavra de Deus está dizendo, não é verdade? Deixa eu ver aqui. A Cláudia diz: é cobiçar o que é do outro. É isso mesmo. Quando nós temos esse problema da inveja, o mandamento, é bom entender uma coisa, querido. Deixa eu abrir um parênteses aqui e voltar um pouquinho. Mandamento é algo para ser obedecido, cumprido, respeitado. Sabe? É algo para ser praticado. Então eu acredito que para praticar esse mandamento aqui, nós vamos ter que matar um pouco de nós. Nós vamos ter que abandonar esse sentimento. E é um negócio muito terrível, sabe por quê? Porque sentimento é algo que a gente não segura. Quando a gente vê, parece que já sentiu. O problema não é você sentir. O problema é você não reconhecer que você está sentindo. Ou você tentar dizer para você mesmo, mentir para você mesmo de que você não está sentindo aquilo. Eu acho que você perceber que o outro está prosperando, e que se você se esforçar, você também consegue prosperar. Seguir o exemplo não é ter inveja. O problema é querer o que o outro tem. Olha só o que diz Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19 a 21. É um texto conhecido. Esse texto, se você for olhar o verso 22 e 23, vai falar do fruto do Espírito.
E esse texto que nós vamos ler aqui fala das obras da carne. Então, olha isso, porque as obras da carne são manifestas. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se as obras da carne são manifestas, elas não ficam escondidas. Elas são descobertas. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ser descobertas, está entendendo? Olha isso. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Olha que lista. Olha que lista. Diz assim: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Sabe o que eu penso? Quando eu leio esse texto aí eu falo assim: mas no meio do povo de Deus não tem dessas coisas. Então por que tem que ensinar isso para a igreja? Nós temos que nos formar na faculdade uns aos outros. Acho que eu vou até mudar o nome da minha série. Vai ser a série da universidade uns aos outros. Aí diz assim: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Queridos, o que tem de pessoas praticando isso no meio do povo de Deus, não é brincadeira. Inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, vai listando isso aí, e eu faz como eu sempre faço, e eu apanho demais com isso. É que eu vou fazendo essa lista e vou tentando analisar o que liga essa lista a mim. O que está falando de mim nessa lista? A meu respeito. Aí vai dizer assim: idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais de antemão vos declaro que também já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, nessa lista horrível aqui, nessa lista terrível aqui, está a inveja. E é interessante que está a inveja aqui no plural. A inveja está aqui. E a palavra de hoje é: não sejam invejosos uns dos outros. Quantas vezes inveja-se até a voz de outro, o jeito de falar, a facilidade de falar, inveja-se as amizades do outro. E como tem isso? A profissão do outro, o dinheiro do outro, a casa do outro, a esposa do outro, o marido da outra. Inveja-se. Mas aí a palavra de Deus hoje para nós é: não faça isso. Aí você vai dizer: mas quando eu penso que não, já fiz. Lembra de Paulo? Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Não é assim com você? Porque é assim comigo também. Aí falou: eu não queria ter inveja, tive. O problema é quando a gente só pensa que o outro é invejoso. Quando eu passo a reconhecer esse sentimento em mim e reconhecer que todo ser humano em algum momento da história já sentiu inveja, e eu arriscaria dizer aqui que é bem frequente esse sentimento. E aí ele vai dizer: olha, cuidado com a inveja.
Alguém diz assim: inveja mata. Tiago capítulo 3, Tiago 3, 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor: quem dentre vós é sábio e entendido? Quem? Mostre pelo seu bom trato, pelo seu bom comportamento, pela sua boa conduta. Mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Olha isso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. É interessante que ele fala de inveja e sentimento contencioso. Agora ele vai no verso 16 e diz assim: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Jesus amado, quando eu penso nisso, quando eu olho para isso e percebo que eu estou entre aqueles que, vez por outra, em alguns momentos da minha história, eu tenho esse tipo de sentimento, é complicado. É exatamente aí que eu acredito que foi por isso que Paulo, eu já encerro, Paulo, ele foi encontrado por Jesus, a palavra de Deus fala da conversão de Paulo, e em um certo momento Paulo diz assim: entre os apóstolos, eu sou o menor. Ele estava falando isso porque ele nunca tinha andado com Jesus, ele tinha perseguido o povo, e ele diz assim: entre os apóstolos, eu sou o menor. Isso é muito legal, porque ele se via como menor, porém entre a elite. Ou seja, eu sou menor, mas ainda sou elite. Quantos de nós estamos sendo assim, né? Mas aí Paulo, caminhando um pouco mais com o Senhor, ele chega um momento e diz assim: eu sou o menor de todos os crentes, de todos os santos. Puxa, Paulo avançou bastante, cresceu bastante. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque na verdade isso ainda não tem nada a ver com inveja. Vamos lá. Paulo chega no final, no terceiro reconhecimento de si mesmo. Antes ele se reconhecia como menor entre os maiores. Depois ele se reconhece como menor entre os menores. Menor dos menores. Puxa. Mas aí Paulo chega a um patamar muito especial que diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Talvez o segredo, quem sabe o segredo para que nós não tenhamos inveja, para que nós não pratiquemos a inveja, para que nós não fiquemos presos a essa desgraça, talvez é hora de nós entendermos assim: eu sou o maior dos invejosos, eu sou o pior deles. Porque enquanto eu não achar que sou o pior, eu vou achar que ainda estou melhor do que alguém, e por isso eu vou continuar apontando o dedo para alguém. Sabe? Olha o que a palavra de Deus diz: não sejam cobiçosos
de vanglórias. O segredo de vencermos essas coisas é a prática da palavra de Deus. E é importante que Jesus deixou bem claro no início da nossa formação como igreja. Ele diz: vocês precisam praticar o que acabaram de ouvir. Eu quero dizer para você que muito provavelmente essa semana, talvez amanhã, talvez ainda hoje, o Senhor vai colocar diante dos seus olhos algo que você vai sentir, vai ter um sentimento de inveja. Por que Ele vai fazer isso? Para que você pratique o não invejar, para que você coloque em prática o não invejar. Mas se você já invejou, ou seja, você já foi acometido pelo problema da inveja, aí é hora de você reconhecer que precisa da misericórdia, da graça de Deus, que ela é que não permite que nós sejamos consumidos, ou que não permitiu até hoje. Então, queridos, não tenhamos inveja uns dos outros. Que essa palavra seja mais um passo na nossa formação, na faculdade de uns aos outros. Provavelmente, na próxima terça-feira, eu quero, no primeiro momento, relembrar o que nós já falamos até aqui. Eu quero que você participe de uma forma assim, não simplesmente pelo fato de que você me ama, que eu sei que me ama, não é? De poder participar aqui, mas eu gostaria muito de que você, além de participar, você compartilhasse com alguém, você convidasse alguém. Eu vou fazer todo o possível para estar aqui na hora em que eu prometi, que é 20 horas. Sabe para quê? Para que ao final disso eu possa falar assim: eu estou formado no curso de uns aos outros. Eu me formei nas atitudes que eu devo tomar como reciprocidades, como mutualidade, porque eu sou igreja, e igreja é o grupo de uns aos outros. Então, olha que coisa maravilhosa, linda que eu vou dizer aqui agora. Se eu sou parte do meu irmão, se eu e o meu irmão somos um, se nós somos ligados uns aos outros pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus, se nós somos irmãos, por que não me alegrar com a prosperidade, com a alegria, com o crescimento do meu irmão? Por que invejá-lo? Por que querer o que ele tem? Por que não trabalhar para ter também o que ele conseguiu ter? Mas eu ficar invejando, amargurado, e talvez o sentimento de inveja traz a ideia de que o outro não merecia estar onde está, mas quem merecia estar no lugar dele era eu. Inveja é isso. Então eu gostaria de que nesta noite nós dessemos esse passo aí, ó. Vamos praticar o não invejar, tendo em vista que a inveja é um sentimento, ela pega a gente de surpresa, porque você não tem como dominar isso no sentido de não fazê-lo. Mas eu quero lembrar de você uma coisa que Paulo também disse. Vai ser um outro curso que a gente vai dar aqui em live daqui uns dias. Um tempo eu falei sobre aquilo que você, como você pode controlar o que você não pode parar. Pensamento a gente não consegue parar, mas Paulo disse: nisso pensai, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, e daí por diante, se há alguma virtude, se há algum louvor, ele fala: nisso ocupe o seu pensamento.
Então, quando o pensamento da inveja vier, ocupe esse pensamento, esse lugar da sua mente com outro pensamento, com coisas que realmente edificam, que justificam estar pensando. A Deus toda a honra e toda a glória, e a palavra de Deus é muito clara em nos ensinar isso. Mas eu quero que você entenda que nesse tempo que nós vamos ministrar aqui, algumas coisas nós vamos repetir praticamente em todas as vezes. Primeiro, que é mandamento. Mandamento é para ser cumprido, para ser obedecido, não é para ser discutido, não é uma opção. Segundo, que o segredo não está em você saber algo, mas você praticar algo. É claro que você só consegue praticar o que você sabe, então você tem que aprender e praticar. Então que você possa, e que nós possamos colocar em prática essa luta contra a inveja. Não invejais uns dos outros. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que maravilha poder estar aqui de volta. Você não tem ideia o quanto que eu amo estar aqui, percebendo a sua participação e sabendo que esta palavra se multiplicará, não porque foi falada por mim, porque se coisa falada por mim não precisa ser multiplicado mesmo, mas quando Deus ministra o nosso coração, é preciso ser multiplicado, querido. Então compartilhe à vontade, sabe? Deixa aí a sua palavra. O dia que você não estiver ouvindo direito, fale para mim, olha, tá ruim. Há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência muito legal, porque eu sempre falei muito rápido, às vezes eu falo tão rápido que não dá nem para entender. Eu já falo ruim, ainda falo rápido, ainda piorou o negócio todinho. Aí tem uma irmã lá da Polônia, que me vê, que assiste nossas ministrações, que participa. Ela disse um dia que fica feliz de me ouvir porque eu falo com calma. Eu fico imaginando como é que o povo lá fala, porque ela falou que eu falo pausadamente e dá para lhe entender. Então eu estou tentando fazer isso também, né? Até para que eu possa me policiar nisso. Deus te abençoe, um abração a todos, que a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, as bênçãos eternas do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a sua casa, protegendo você que está vivendo lutas com essa Covid-19, que o Senhor ministre cura na sua casa, que o Senhor ministre bênçãos sobre a sua vida. Você que perdeu alguém, eu sei que o Espírito Santo está consolando e mostrando para você que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que a mão de Deus esteja na sua vida, querido. Muito obrigado por participar. Como quem me conhece sabe disso, nós somos extremamente simples. Eu não sei se nesse grupo que está me vendo e quando é que você está vendo, de onde é que você está vendo, se você já me conhece, mas eu sou o pastor Amarildo, estou aqui em Minas Gerais, Conselheiro Pena, Igreja Batista Central. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero orar com você mais uma vez. Pai querido, que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder ministrar essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Sexta-feira, às 21 horas, no Instagram, eu estou dando uma palavra lá sobre amor, sobre 1 Coríntios capítulo 13. Deus te abençoe.